This call is now being recorded. Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, tá? Hoje a gente vai fazer exercícios, ainda sobre a primeira lei da termodinâmica, tá? Mas focando um pouco mais nas transformações, né? Isotérmica, isobárica, adiabática e nos diagramas, tá bom? Para calcular trabalho através de diagrama, tá? Então, bora para o vídeo, bora para a aula. Primeira questão do INE diz assim, ó, um corpo recebe 40 joules de calor. Então, se ele receber o calor, né? O calor tem que ser positivo. Tá? Então, ele recebeu 40 joules de calor, rejeitou 10, então ele perdeu 10, então vai dar um total de 30 joules recebidos. Tá? Simultaneamente, esse corpo realiza um trabalho de 200 joules. Então, se ele realiza um trabalho de 200 joules, esse trabalho é positivo. Estabeleça, baseado na primeira lei da termodinâmica, o que acontece com a temperatura do corpo em estudo. Então, para a gente falar da temperatura, né? Lembre-se, temperatura está ligada com a energia interna. Então, a variação da energia interna está ligada com a variação da temperatura. Então, eu descubro o que acontece com a variação da temperatura, consequentemente, eu descubro o que acontece com a temperatura, tá? Lembrando que se a energia interna aumenta, a temperatura aumenta também. Se a energia interna diminui, a temperatura diminui também. Se a energia interna não se altera, a temperatura também não se altera. Ok? Então, para a gente descobrir o que acontece com a energia interna, a gente aplica a primeira lei da termodinâmica, né? Variação da energia interna igual ao calor menos o trabalho. Então, calor 30, trabalho 200, então a gente vê que a variação da energia interna é menos 170 joules, tá? Então, se a gente tem uma variação negativa, né, da energia interna, a gente vai ter também uma variação negativa da temperatura. Ou seja, variar negativamente significa que a temperatura diminui. Tá? Então, nesse caso, há uma diminuição da temperatura. Tá? Okay? Então, tranquilo, bastava a gente lembrar que energia interna e temperatura estão ligadas. Né? O que acontece com uma acontece com a outra, ele perde toda a temperatura. A gente não tem como calcular a temperatura, mas tem como calcular a variação da energia interna. E aí a gente sabe o que acontece com a temperatura. Ok? Vamos para a próxima. Um gráficozinho, ó, já tem ali no adiabático, vamos ver o que ele está dizendo. A questão da Unesp diz assim: um sistema termodinâmico constituído por um gás ideal que pode expandir-se, contrair-se, produzir ou receber trabalho, receber ou fornecer calor, descreve um ciclo que pode ser representado por ABCDA, então ele sai daqui do A, B, pega a diabática, vem para o C, vai para o D, pega a diabática e vem para o A. Então, essa é uma possibilidade. Ou AB é FA. Então, ele vem A para B, B para E. Então, ele pega essa reta aqui, ó, e vem para E. Tá? Uma transformação isovolumétrica, né? Volume constante. Depois do E, ele vai para o F. E do F, ele vem para o A também para a transformação isovolumétrica, né? Então, a gente tem essa reta aqui de cima, ó, é uma isoterma, né? A gente viu que a isoterma tem essa curva, então tem uma isoterma em cima, uma isoterma embaixo, viu que a de cima tem a temperatura maior que a de baixo, aí tem as curvas adiabáticas aqui, e as transformações isométricas, que é a transformação com volume constante, né? Então, considera a evolução da energia interna do sistema em cada trecho dos ciclos. Então, ele quer que a gente analise a energia interna nesse ciclo aqui, né? Marque um X no quadro, o resultado esperado. Então, vamos lá. O trecho de A para B, o que acontece com a energia interna? Aumenta, diminui ou é constante? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem as curvas isotermas, que são curvas que têm temperaturas constantes, né? Então, durante toda essa curva aqui, a temperatura é a mesma, e durante toda essa curva aqui, a temperatura é a mesma. Porém, a temperatura da de cima é diferente da de baixo. A gente viu que, vou chamar isso aqui de B, né? Também é quadrado. A temperatura na curva B é maior do que a temperatura na curva A, porque ela está acima, né? Então, a gente viu que a posição da curva, ela determina se a temperatura é maior ou menor, né? Então, durante toda essa curva tem a temperatura B e durante toda essa curva tem a temperatura A. Porém, a temperatura de B é maior que a de A. Por que eu estou falando sobre temperatura? Porque ele quer que a gente analise energia interna, né? A gente acabou de discutir que a energia interna está ligada diretamente com temperatura. Tá? Então, se a temperatura vai aumentar, a energia interna também vai aumentar.
a temperatura vai diminuir, a energia interna também vai diminuir. E se nada acontece com a temperatura, né, ela permanece constante, se o ΔT é zero, né, o ΔU também vai ser zero. Então a gente vai analisar a temperatura no gráfico, a gente consegue analisar a temperatura. Ó. Se ele continuar nessa reta, a temperatura se manteve a mesma. Se ele desceu, a temperatura diminuiu. E se ele subir, a temperatura aumenta. Tá? E aí, como a relação com a energia é proporcional, né, então a gente já sabe o que acontece com a energia interna. Então vamos lá. De A para B. Saiu de A para B aqui. Então ele se manteve na mesma curva isoterma. Então a temperatura foi constante. Então, se a temperatura é constante, a energia interna também é constante. Então a gente marca aqui, ó, energia interna constante de A para B. De B para C, ó, ele pega a diabática e muda da curva B para a curva A. Da curva B, da temperatura B para a temperatura A, há uma mudança de temperatura. Vai da temperatura maior para uma temperatura menor. Ou seja, se a temperatura diminui, vai tirar um U, né? A energia interna também diminui. Tá? Então a gente marca aqui, ó, de B para C, que é uma diminuição da energia interna. Tá bom? Vamos analisar agora de C para D. Ó. De C para D, ele se manteve na isoterma A. Ele estava na temperatura A, continuou na temperatura A. Então, ele não modificou sua temperatura, consequentemente, não tem variação da energia interna, então ela é constante. Agora, de D para A. De D para A, ele pega uma diabática e sai da temperatura A para a temperatura B. Ou seja, ele aumentou de temperatura, ele sai da temperatura maior para a temperatura menor para a temperatura maior. Então, se ele aumentou de temperatura, a energia interna também aumenta, tá? Marquei em cima, né? É lá de baixo. De D para A. E agora? Agora de B para E. Ó. De B para E, essa transformação isométrica, sem mudança de volume, mas ele sai da temperatura B para a temperatura A. Então, ele diminuiu de temperatura. Se a temperatura diminui, a energia interna diminui também. E, por fim, de F para A, mais uma transformação isométrica, só que ele sai da temperatura pequena para a temperatura maior, então a energia aumentou, né? A temperatura saiu da pequena para maior, então aumentou, então a energia interna também aumenta, tá? Então, quando ele faz análise de temperatura, a gente pode concluir coisas sobre a energia interna, e se a gente faz análise sobre a energia interna, a gente pode concluir coisas da temperatura, tá? Então, essas primeiras duas questões, essa análise aí. Aqui a gente calcula a energia interna, para ver o que acontecia com a temperatura, e aqui a gente viu o que acontecia com a temperatura, para descobrir o que acontecia com a energia interna, tá? Vamos para a próxima. Terceira questão, um gás sofre uma transformação conforme o gráfico a seguir. Então, ele sai do estado A, vai para o estado B, depois para o estado C. Tá? Tem um diagrama PV aqui, pressão igual a 1. Ele serve as unidades. Pressão está em newton por metro quadrado, ótimo, essa é a unidade correta, né? Pode ser newtons por metro quadrado ou pascal, é a mesma coisa. E o volume em metros cúbicos. Então, a gente usando essas unidades, a resposta sai em joules, não precisa transformar nada, tá? Ele quer na letra A que a gente calcule o trabalho de A para B. Então, o trabalho de A para B, ó, tem que pegar essa área aqui embaixo. Então, se a gente observar, essa figura aqui, ela é um trapézio, né? Ela é um trapézio. Só que ele está em pé, esse trapézio, né? Ele está deitado, esse trapézio, né? Você poderia dar um giro nele para cá, e aí seu trapézio ficaria assim, né? Isso aqui fica muito feio. Nosso trapézio ele estaria assim. É um trapézio clássico, né? Então, a gente deu um giro, ó. Esse lado aqui do trapézio, ó, quando eu girei, ele veio para cá. E esse lado, ele começa no 2 e acaba no 6, quer dizer que o comprimento dele vale 4, né? Esse comprimento aqui, ele vale 4. Essa parte pequenininha aqui, ó, quando eu dei o giro, ela veio aqui para cima. E essa parte pequenininha aqui, ó, ela tem um comprimento de 200. Tá? E aqui embaixo, que é essa parte aqui, que está o ponto A, ó, quando eu dei o giro, ela veio para baixo. E ela mede, ó, 400. Tá? Lembrando que isso aqui é a base maior, isso aqui é a base menor, isso aqui é a altura. E a fórmula do trapézio é, lembrando, né, que a gente calcula trabalho, através do diagrama, calculando a área do gráfico, né? Então, a gente calcula a área do gráfico, como é um trapézio, base maior, mais base menor, vezes a altura, sobre 2. E lembrando também, como é uma expansão, ele sai do volume 2 para o volume 6, o trabalho é positivo, tá? Então, não tem que me preocupar aqui com o sinal.
Então, a base maior vale 400, a base menor vale 200, a altura vale 4, tudo isso sobre 2. Eu vou ter 400 mais 200, 600. Posso simplificar 4 por 2, vai dar 2. Então, concluo que o trabalho de A para B é 1.200 joules. Tá? Positivo, porque é uma expansão. Tá bom? Letra B, vi que é o trabalho de B para C. Ora, o trabalho de B para C, gente, é aquele caso, deixa eu apagar isso aqui que eu pensei, né? O trabalho de B para C, ele é aquele caso que é uma transformação isométrica, né? Não tem mudança de volume, então a área é zero, não tem área embaixo daqui, ó, dessa reta. Tá? Então, se não tem área, o trabalho é zero. Então, toda vez que uma transformação isométrica, né, se não tiver variação de volume, o trabalho é zero. Na letra C, vi que é o trabalho de A para B para C. Quem é o trabalho de ABC? É o trabalho de A para B mais o trabalho de B para C. Então, o trabalho de ABC vai ser 1.200 mais zero. Ou seja, o trabalho também é 1.200, já que a segunda parte não realizou o trabalho. Então, 1.200 joules. Ok? Então, mais uma vez, pegou o diagrama, quer saber trabalho, basta calcular a área. Bom, mais um aqui, ó. Um processo isobárico, agora com pressão constante, indicado no gráfico, o gás perfeito recebeu 3.000 joules de energia em forma de calor. Ou seja, se ele recebeu calor, é 3.000 joules. Tá? Positivos. Determine a variação da energia interna sofrida por esse gás. Então, variação da energia interna é calor menos W de acordo com a primeira lei da termodinâmica. O calor a gente tem, mas a gente não tem o trabalho. Para quem vai calcular o trabalho, a gente tem um diagrama, basta calcular a área. Vamos observar as unidades. Pressão em Pascal, ok. Volume em metros cúbicos, ok também. Então, o trabalho nesse caso vai ser igual à área, e vai ser positivo, né? Porque é uma expansão. Ele vai do volume 20 do volume 60. Tá bom? Então, ó, isso é um retângulo, então é base vezes altura. A base começa no 20, termina no 60, mede 40. E a altura, ó, começa no 0, termina no 30, mede 30. Então, fica 40 vezes 30. Então, o trabalho aqui vai ser 1.200 joules. Então, o delta U vai ser 3.000 menos 1.200. Então, a gente vai ter uma variação da energia interna de 1.800 joules, positivo. Né? A energia interna vai aumentar. Bom, então, bem simples também, né? Só lembrando, toda vez que tiver o diagrama e quiser trabalho, calcular a área do trabalho, calcular a área do gráfico, você vai ter trabalho, né? Prestar atenção nas unidades, ficar nas unidades corretas, e perceber se é expansão ou compressão, para saber se vai ser positivo ou negativo, e se o calor é recebido ou cedido, né? Também para saber se é positivo ou negativo. Mais um. Sistema termodinâmico constituído de certa massa recebe de uma fonte térmica um total de 8.500 joules. Então, recebeu 8.500 joules na forma de calor. E aí ele vai se expandir, né? Sai do ponto A para o ponto B, aumento de volume. Sai do volume 2 para o volume 6. Beleza. Então, ó, conferindo as unidades, Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal, ok. Volume em metros cúbicos, ok também, tá? Então, vamos lá. Letra A, qual é o trabalho do sistema? O trabalho do sistema, a gente vai calcular a área, tá? Vai calcular essa área aqui também, tá? Agora a gente vai pegar esse trapézio e vai dar um giro só aqui para a direita, tá? Nosso trapézio vai ficar assim. Um giro para a direita, né? Então, essa base aqui, ó, esse comprimento aqui, começando do chão no 4, no 6, mede 4. Como eu dei um giro, ele veio para cá. Isso aqui é o 4. Tá? Essa base pequenininha aqui, ó, essa reta pequenininha, que é a parte que está em cima agora, quando eu dou o giro para lá, coloco ele sentado aqui, né? Aqui é o 300. Tá? Tá aqui nossa diagonal. E esse comprimento aqui, ó, ele veio para o chão, para a base. Tá? E essa base, ela vale 800. Essa aqui é a nossa base maior, aqui é a nossa base menor, essa aqui é a nossa altura. Então, mais uma vez, calcular o trabalho com o gráfico da área do trapézio. Então, base maior, mais base menor, vezes a altura, sobre 2, tá? Ele já disse na questão que é uma expansão, então já é positivo, né? Mas a gente já percebe que ele aumenta de volume, então o trabalho aqui de fato vai ser positivo. Então, base maior, 800,
base menor, 300, altura, 4/2. Então, 800 mais 300, 1.100. Posso simplificar aqui. Tá? 1.100 vezes 2, então vai dar 2.200 joules do trabalho realizado, né? Ele pergunta, trabalho é realizado ou recebido? É realizado. Por que realizado? Porque ele está recebendo calor, né? Ele recebe calor e se expande. Então, para isso acontecer, ele realiza trabalho para que o sistema se expanda, tá? Então, o trabalho de 2.200 joules e é realizado, tá? Você poderia também, calculei o trabalho positivo. Então, positivo, porque é realizado, tá? Se quiser apelar para matemática. A letra B, ele pergunta qual é a variação da energia interna. Variação da energia interna, a gente calcula como sendo Q menos W. Q, 8.500. W, que é o calor, 2.200. Então, isso vai dar uma variação da energia interna de 6.300 joules, né? Ele pergunta, a energia aumentou ou diminuiu? Aumentou, né? Deu positivo, aumentou. E por que ela aumentou? Porque ele está tendo uma situação. Ele está recebendo calor, uma parte desse calor vira trabalho e a outra parte vai para a energia interna. Então, a energia interna vai aumentar também. Tá bom? Então, vou marcar aqui, né? Então, aumentou, diminuiu. Energia interna aumentou. Perfeito? Mais uma. O gráfico abaixo ilustra a transformação de 100 mols, 100 moles, né? 100 moles, quando deu N, ó. Lembra lá do equação dos gases, né? O gás ideal recebe no meu exterior quantidade de calor de 1, 2, 3, 5 zeros, né? Então ele recebeu, então é positivo, vou escrever em potência. 18 vezes 10 é 30 joules. Me deu R, que é a constante geral dos gases, né? Em joule, mol por Kelvin. Deu grafo. Letra A, ele pergunta. Termine o trabalho realizado pelo gás. Ora, trabalho realizado pelo gás, a gente está fazendo direto, né? Então é a área que ele vai. Nesse caso, o trabalho vai ser a área do trapézio. Tá? Aí aqui, ó, é a nossa base maior. Aqui é a nossa base menor. E aqui é a nossa altura, tá? Não vou desenhar de novo, não. Desenhei duas vezes, mas você dá um giro para a direita e você percebe, tá? Esse é o nosso trapézio. Fórmula da trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, né? O trabalho vai ser positivo ou negativo? Vai ser positivo porque ele se expande, né? Ele sai do volume 1 para o volume 2. Então, ele aumentou de volume, então o trabalho é positivo, tá? Então, base maior é esse comprimento, que mede 6 vezes 10 a quinta. Base menor é esse comprimento, que mede 3 vezes 10 a quinta. Eu não falei, né? Mas unidade de medida, Newton por metro quadrado, ok. Pode ser Newton por metro quadrado ou Pascal. E o volume em metros cúbicos, ok também, tá? E a altura, que ficou isso aqui, ó, começa no terminando 2, esse comprimento mede 1. Dividido por 2. A gente vai ter 6 mais 3, 9. Soma de potência, repete a base, repete o expoente. Vezes 1 dá 9 sobre 2. Então o trabalho vai ser 4,5 vezes 10 a quinta joules, né? Então o trabalho realizado 4,5 vezes 10 a quinta joules, tá? Só calcular a área e se obter. Letra B, fazer aqui, ó. Determine a variação da energia interna. Variação da energia interna é Q menos W. Tá? O Q foi dado, 18 vezes 10 a quinta. E o trabalho a gente acabou de calcular, 4,5 vezes 10 a quinta. Aí, ó, soma ou subtração de potências de mesma base no midpoint, você pega os números que estão na frente da potência e faz a operação. Eu fiz aqui, ó, 6 mais 3. Peguei os números na frente, somei e repeti. Isso aqui eu vou fazer a operação. 18 menos 4,5, 3,5. E aí eu repito a parte do expoente. Joules, tá? Então dá 3,5 vezes 10 a quinta joules. Vou pegar um espaço aqui para responder a letra C. Então, a letra C ele quer a temperatura do gás no estado A. Então, para calcular a temperatura, a gente tem que usar a equação de Clapeyron, tá? PV igual a nRT. Como ele quer no estado A, deixa eu fazer aqui. Como ele quer no estado A, esse aqui, ó, eu vou ter volume 1 e pressão 3 vezes 10 a quinta. É só jogar na fórmula. 3 vezes 10 a quinta é a pressão, volume é 1, em número de mols foi dado, 100. O R também foi dado, 8,22. A temperatura a gente está buscando. 3 vezes 10 a quinta vezes 1
é 3 vezes 10 à quinta. 100 vezes 8,32 dá 832. Como a gente quer a temperatura, né? 3 vezes 10 à quinta dividido por 832. Então, esse 10 à quinta é porque tem 5 zeros aqui, né? Esse aqui é 300 mil dividido por 832. Você pode estar explicando por 2, né? Vai chegar no número pequeno, mas você fazendo aqui a conta direta, isso aqui vai dar aproximadamente 361 Kelvin, tá? Como a gente achou aí, temperatura do gás no ponto A. Então, só pegar os dados de pressão e volume e ele deu o número de mol. Pronto, e aí a gente resolve. Tranquilo? Então, observe, a gente também pode utilizar as informações que a gente tem para aplicar no conteúdo que já foi visto antes, né? De equações de gases, etc. Tá bom? Uma coisa está ligada com a outra. A gente não pode esquecer dessa equação aqui. Tá bom? O próximo. Questão 7. Agora a gente tem a transformação cíclica. Ó. Ele deu a transformação cíclica e quer o trabalho realizado pelo ciclo. Então, ó, se a gente observar as unidades, 10 a quinta newton por metro quadrado. Então, ó, aqui é 2 vezes 10 a quinta, 4 vezes 10 a quinta, tá? Newton por metro quadrado? Ok, beleza. Não precisa transformar, mas o volume está em litros. Então, não trabalho com litros. Para passar de litros para metros cúbicos, a gente vai multiplicar por 10 a menos 3. Então, isso aqui é 5 vezes 10 a menos 3, tá? Para sair em metros cúbicos. 10 vezes 10 a menos 3, 15 vezes 10 a menos 3, 20 vezes 10 a menos 3. Tá bom? Então, vamos lá. Se ele quer o trabalho do ciclo, então, ó, digamos que aqui é o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Então, o ciclo vai de A para B, depois vai o ciclo de B para C, depois vai o ciclo de C para D, e por fim, o ciclo de D para A. Tá? Então, vou calcular o trabalho de A para B, depois de B para C, de C para D e D para A. A gente já percebe, ó, que o trabalho de C para D é aquele caso isométrico, não tem variação de volume, então é zero, então não realiza trabalho. Tá? Eu vou calcular separadamente de A para B, depois de B para C, depois de D para A. Tá? Então, vamos pegar primeiro de A para B. De A para B, ó, abaixo do gráfico, o gráfico é esse aqui. Então, é toda essa área que está pintada aqui de verde. Tá? Então, mais uma vez, é um trapézio, né? Então, onde isso aqui é a base menor, começa no 5, termina no 10. Mede 5, vezes 10 a menos 3. Tá? A base maior, 4, né? Então, melhor até desenhar aqui, né? Se a gente pegar esse trapézio, dar um giro nele para a direita, ele vai ficar algo mais ou menos assim, né? Aumentou filmante, então, como eu dei um giro nele para a direita, essa parte daqui veio para cá, então aqui é 5 vezes 10 a menos 3. Essa parte aqui de cima, quando eu dei o giro, ela veio para cima, ela vale 2 vezes 10 a quinta. E a parte que está embaixo, que agora é a minha base, né? Essa parte estava em pé. Quando desceu, eu olhei para a parte de baixo, a mede 4 vezes 10 a quinta. Então, vamos calcular essa área. É base maior mais base menor, então para baixo de A para B, vezes a altura, sobre 2. Então, a base maior, 4 vezes 10 a quinta. Base menor, 2 vezes 10 a quinta. A altura, 5 vezes 10 a menos 3, dividido por 2. Então, ó, mais uma vez, soma envolvendo potências de mesma base e mesmo expoente. Pega os números que estão na frente da potência e faz a operação. 4 mais 2, 6. E repete, mesma base, mesmo expoente. Vezes 5 vezes 10 a menos 3, sobre 2, tá? Então, a gente vai ter 6 vezes 5, 30. Como é multiplicação, a gente repete a base e soma os expoentes. 5 mais menos 3, 2. Dividido por 2. Então, a gente conclui que o trabalho de A para B é simplesmente 15 vezes 10 ao quadrado, já, tá? Pronto, fiz de A para B. Falta agora de B para C. De B para C, ó, marcar aqui de vermelho. Embaixo da reta de B para C, tá? Então, de B para C, é toda essa área aqui. Bom, aqui ficou mais fácil porque é um retângulo, né? Ó. Então, com um retângulo, deixa eu ir para outra página. Vou pegar só mais aqui.
Bom, então vamos analisar somente uma copiar ABC. Então, a criação, ele não está marcando aqui, eu fui copiar, né? Então, pegando só, nós fazendo nosso retângulo, ó, vou fazer o nosso retângulo aqui e passo para o outro lado, tá? Esse retângulo de B para C, tá bom? Então, se a gente analisar, ó, a parte aqui de baixo, a base, começa no 10, termina no 20, ela mede 10. 10 vezes 10 é menos 3, tá? Tem que fazer a transformação. E a altura, ela começa no 0, termina no 4. Então, ela mede 4 vezes 10 aqui, tá bom? Se a gente fizer o trabalho de B para C, é base vezes altura. Ou seja, 10 vezes 10 é menos 3, vezes 4 vezes 10 é 5. Então, o trabalho de B para C, 10 vezes 4, 40, multiplicação de potência mesma base, repete a base, soma esses expoentes, menos 3 mais 5, dá 2 positivo, isso aí, 40 vezes 10 ao quadrado de aulas, tá? Então, eu passo aqui de peito rapidinho. O trabalho de C para D a gente já fez, zero, né? Falta só fazer o trabalho de D para A. Então, a gente faz aqui, ó. Opa, voltou? Então, trabalho de D para A. Então, D é aqui, né? E o A é aqui. Então, a gente vai pegar somente essa área que está aqui, tá bom? Então, se a gente fosse fazer nosso retângulo, ó, de D para A, seria essa parte, começando no 20 e terminando no 5. Então, aqui mede 15, né? 15 vezes 10 é menos 3. E a altura começa no 0 termina no 2. Ela mede 2 vezes 10 é 15, tá? Tem que voltar aqui, ó, só para eu marcar para vocês. E ali eu não estou conseguindo riscar em cima. Mas aqui dá certo, ó. Então, aqui é A, aqui é D. Então, de A para D, é essa área daqui, esse retângulo aqui que eu estou falando, tá? Está embaixo dessa reta, que é de A para D. De D para A, né? Então, se ela começa no 20 e termina no 5, ela tem um comprimento de 15, tá? 15 vezes 10 é menos 3. E tem altura 2. 2 vezes 10 é 5, tá? Só lembrando um detalhe, ó, eu estou voltando, né? Eu estou numa compreensão. Se eu estou numa compreensão, o trabalho é negativo, tá? O trabalho de D para A, ele é menos base vezes altura. Eu estou numa compreensão. Não importa o lugar do jogo de sinais, tá? Então, a base vai ser menos 15 vezes 10 é menos 3, vezes 2 vezes 10 é quinta. Então, 15 vezes 2, 30. Multiplicação de potência em mesma base, repete a base, somos os expoentes. Menos 3 mais 5 dá 2 joules. Bom, agora a gente pode finalizar o trabalho do ciclo, que era o trabalho de A para B, mais o trabalho de B para C, mais o trabalho de C para D, mais o trabalho de D para A. E que esse era zero, porque tem uma função, né? Não tem variação de volume. O de A para B vale 15 vezes 10 ao quadrado. O de B para C vale 40 vezes 10 ao quadrado. E o de B para A vale menos 30 vezes 10 ao quadrado. E aí a gente fica aqui o trabalho do ciclo. 15 mais 40, 55, vezes 10 ao quadrado, né? A soma de potência. Na soma, a gente soma os números que estão na frente e repete tanto base como expoente. Tá? Mais com menos, menos, 30 vezes 10 ao quadrado. O trabalho do ciclo vai dar 25 vezes 10 ao quadrado joules, tá? Ou 2.500 joules, tá? Pode ser essas duas aí. Vamos observar, com o ciclo fechado, a gente tem que calcular várias vezes o trabalho, né? Para cada transformação, teve um trabalho, a gente calcula cada um, soma, e aí no final tem o trabalho do ciclo. Lembrando, ó, quando está voltando na compreensão, o trabalho tem que ser negativo. Bom, tem mais uma, acredito que seja a última, da Unicamp. Diz assim: um mol de gás ideal sofre a transformação de A para B, depois de B para C, como indicado na figura. Qual é a temperatura do gás no estado A? Vamos lá. Primeiro, pressão ATM, volume em litros. Precisa transformar? Vai precisar, mas não agora. Por que não agora? Porque na letra A ele quer que a gente calcule temperatura. Tá? Temperatura a gente vai usar que fórmula? PV nRT. Um mol tem um M. O R foi dado, tá?
Como ele quer no estado A eu tenho um volume de 8 e uma pressão de 3. Então, para usar essa fórmula do PV-NRT, eu não preciso transformar. Observe, ó, a unidade de medida da constante, que é o R. ATM, litros, mol, Kelvin. Então, a resposta da temperatura vai ser em Kelvin. O N está medido em mols, a temperatura está medida, a pressão está medida em ATM, o volume está medido em litros, a temperatura em Kelvin. Tá? Então, vou aplicar essa fórmula com esses dados, não preciso transformar ainda. Tá? E aí, descubro o valor da temperatura. Tá? Então, a pressão no ponto A vale 3, o volume no ponto A vale 8, o N vale 1, o R vale 0,082, temperatura que a gente está buscando. 3 vezes 4, 24. 1 vezes 0,082 é 0,082, então a gente vai ter 24 sobre 0,082, fazendo essa conta, isso vai dar da ordem 293 Kelvin, ok? Tranquilo, pronto, chama a temperatura. Bom, vamos para a letra B. Letra B, ele quer o trabalho, aí trabalho é medido em joules, tá? Então, para a resposta sair em joules, minha pressão tem que estar em pascal e meu volume em metros cúbicos, tá? Então, para passar de ATM para pascal, a gente vai multiplicar por 10 a quinta. E para passar de litros para metros cúbicos, a gente multiplica por 10 a menos 3, tá bom? Então, aqui, ó, é 3 vezes 10 a quinta, e aqui é 8 vezes 10 a menos 3, 10 vezes 10 a menos 3, tá bom? Se ele quer o trabalho de A para B, então é essa área aqui que eu vou calcular, tá? Ou seja, é um retângulo. Então, o trabalho de A para B vai ser a área e a base vezes a altura. E aí, é positivo ou negativo? É positivo porque ele está se expandindo, né? Então, quando ele se expande, o trabalho é positivo. A base, ó, começa no 8 e termina no 10. Então, ela vale 2. 2 vezes 10 é menos 3. Porque aqui está em litros, eu tenho que deixar em metros cúbicos. Tá? E a altura? Começa no 0, termina no 3. Então, vale 3 vezes 10 a quinta, né? Para passar de ATM para Pascal. Pronto, somente. Aí fica 2 vezes 3, 6. Multiplicação de potência da mesma base, repete a base, são nossos expoentes. Menos 3 mais 5, 2. Pode deixar assim, ou dizer que vale 600 joules. Bom, por fim, letra C. Então, esse aqui é a temperatura em A, né? E aqui ele pede a temperatura em C. Ora, se eu apagar o que eu risquei aqui, ó, ele está dizendo que de A para C é uma transformação isotérmica. Se é uma transformação isotérmica, quer dizer que a temperatura no ponto C é igual à temperatura no ponto A. Ou seja, também é da ordem de 293 Kelvin, tá? Eu não preciso fazer a conta de novo. A informação que ele disse que é isotérmica, né? A gente já sabe que a transformação isotérmica é aquela que a temperatura é constante. Então, não preciso calcular duas vezes a mesma temperatura numa curva isotérmica, tá bom? Então, gente, por hoje é isso. Fizemos alguns exercícios aí. Na próxima aula a gente continua com o nosso conteúdo. Bom, até a próxima. Tchau, tchau.